Boa noite, a paz, meus amados. Pra quem não me conhece, meu nome é Ayumi, mas acho que todo mundo já me conhece. Vim aqui até sem cílios, cara inchada. Pra quem não sabe, eu vou ganhar o bebê esse mês. Então, olha o tamanho do meu nariz, da bochecha. Tá bom. Vou falar de uma coisa muito importante, né? Isso que importa, que várias vezes eu já falei sobre vida financeira, já fiz vários vídeos sobre isso, já falei muito sobre dízimo e oferta, né? Todo mundo conhece meu testemunho. Mas enfim, não vim falar sobre isso, porque não necessariamente sobre isso. O foco principal é votos, mas tá ligado à fidelidade. O dízimo, como todo mundo já sabe, você só tá devolvendo o que é de Deus, porque Deus chama de ladrão quem não dizima. Dízimo, até no dicionário, é a 10ª parte de qualquer coisa. O dízimo só repreende o devorador e você tá na obediência, porque se você não devolver o que já é de Deus, você tá sendo ladrão e os ladrões não herdarão o reino dos céus. As ofertas é o amor, é o que você dá com amor, né? Dá com amor e alegria, é para provar, demonstrar o amor que você sente por Deus, pela obra dele. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas ele prova a nossa fidelidade. A oferta é a lei da semeadura, que você planta, você colhe ainda 100 por 1, multiplicadamente, né? Porque Deus não deve nada para ninguém. Mas agora eu vou falar de votos, porque eu creio que muita gente não sabe o que é um voto. Desde o Antigo Testamento, né? Os grandes nomes já faziam votos como... Voto é um sacrifício, independente, não é necessariamente dinheiro, mas qualquer coisa que seja sacrifício para você é um voto. Quando Deus pediu, o único sonho de Abraão era ser pai. E ele não conseguia, não podia, naturalmente era impossível. E quando ele teve Isaac, seu sonho, seu maior sonho realizado, e Deus pediu Isaac para Abraão. Não que Deus queria, só queria provar mesmo a fidelidade de Abraão. E Abraão ia entregar o seu próprio filho, seu único filho. Ele nem saberia se ele teria o próximo, entendeu? Porque já foi difícil ele ter o primeiro. Mas ele ia entregar para Deus em sacrifício holocausto. Holocausto é esquartejar e queimar em sacrifício. Então, ele ia fazer um sacrifício para Deus. Teve Jacó também, eu vou falar assim, só os que eu lembro assim mais rápido. Teve Jacó, que numa pedra, esqueci o nome dessa pedra. Eu devia ter pesquisado tudo antes de vir fazer o vídeo, né? Mas não, Deus mandou fazer, vai assim mesmo. Eu sinto falta de fazer vídeo, já faz um tempo que eu não faço. Aí, quando Jacó fez um voto com Deus, se Deus o abençoar, se fosse com ele ia dar tudo. Ia ser fiel em tudo, né? Que passasse por ele. E fez um voto com Deus, Deus o abençoou muitíssimo. Ana, que vivia chorando, porque para ela era impossível ser mãe, era estéril. Sempre chorando, querendo ter filho, vivia chorando, triste. E de repente ela decidiu fazer um voto com Deus. Falou: Senhor, se o Senhor me abençoar e me der um filho, que é tudo que eu mais quero, eu te entrego esse filho, eu te dou. E foi o que ela fez. Ela cumpriu o voto. Porque também não adianta fazer um voto de tolo, né? Fazer um voto e não cumprir é melhor que não fizesse. E daí Deus deu pra ela Samuel. E ela fez o que ela fez o voto lá com Deus, se desse um filho e tal. E quando ela desmamou Samuel, ela entregou no templo. Samuel foi o profeta, um dos melhores profetas, né, da Bíblia. E então, promessa de Deus. Então tem vários votos. E aí eu vou falar de alguns votos que eu fiz, que é experiência pessoal e que realmente o voto faz toda a diferença. Tem gente que faz voto assim só toda virada de ano eu entrego para Deus, entrego para Deus a minha primeira venda, um dia do meu trabalho, todo mês eu dou um dia do que eu ganhar de voto. Porque antigamente eles faziam esses votos diferentes, não era, né? Hoje em dia o que é sacrifício pra gente? É o dinheiro, né? Porque o dinheiro é o que compra tudo, é o que nos ajuda, né? Sem dinheiro a gente não vive, nem come,
dar o sustento pra família, enfim, não vou falar disso. Mas o nosso sacrifício hoje em dia é o dinheiro. Então eu vou começar a falar de uns votos que eu fiz, assim, já fiz vários, mas dos maiores, assim, os que eu mais lembro. O primeiro foi de um financiamento que quando eu cheguei do Japão eu fiz. Aí eu entrei com debêntures lá, coloquei ação, tal. Só que era um financiamento de 120 mil, aí tava enrolado lá, tava no Renajude. Aí eu fiz esse voto, só que foi um voto de jejum. Eu tinha falado que, pra Deus, que eu não ia comer enquanto o juiz não julgasse minha causa ao meu favor. E eu fiquei, eu lembro, 3 dias certinho comendo. Eu não fiquei totalmente sem alimentar, mas eu fiquei na água e pão. Aí quando deu 3 dias, deu tudo certo lá, quitação com o banco, então um valor de 120 mil que não era dívida, né? Eu calcionei com ações, debêntures e tal. Mas foi uma coisa assim, impossível aos olhos humanos, que uma conta de 120 mil, eu paguei 8 mil reais. E quitei meu bem e saiu do Renajude e tal. O segundo voto, assim, maior que eu lembro, foi em 2015. A minha empresa, quando era a TK Carretas, a gente só vendia carretinha. A gente vendia mais de 100 mil de carretinha todo mês, mas o lucro era pouco, era 30%. Então, todo mês dava 30 mil de lucro. Só que assim, era um lucro ilusório, porque era cheques. Então, voltou muito cheque. Em 2015, a gente tava com 200 mil em vermelho, devido a tantos cheques que voltou. E eu tava sem saber o que fazer. Eu era obreira da Mundial até, inclusive, na época. Aí eu decidi fazer uma parceria, né? Fazer uma sociedade de 50% numa empresa que eu ia começar do zero. Não era TK Carretas, não era carretinha, outro ramo, né? Que vocês sabem, o food truck. Aí eu consegui uma parceria, né? Um amigo meu. E aí eu vendi 50% assim da TK, do nome TK, só o nome. Não tinha projeto, não tinha nada ainda. Eu ia começar do zero. E aí eu ia vender por 100 mil. A TK, o nome TK. 50% da sociedade. Só que não tinha ainda, eu não tinha perspectiva de vendas, não sabia se entrar ou não. Eu sei que eu tava quebrada, precisava pagar. Tanto é que meu marido tava sendo ameaçado de morte, vinha gente armado cobrar, sabe? E eu sempre ali, fiel. Sempre fiel no dízimo e ofertas. Sempre. Posso estar... Nunca passei fome, mas posso estar, sei lá, sem energia em casa, já aconteceu. Ter que ser despejada, morar em fábrica, eu já contei esse testemunho também, já aconteceu na empresa. Mas sempre fiel a Deus. É como Davi. Davi, ele morava em mansão e ficava indignado da arca da aliança, que na época representava a presença de Deus, né, o Espírito Santo. A presença de Deus era a arca, ficar numa tenda. Então, todo mundo conhece meu testemunho do Japão, não vou falar de novo, mas eu devo tudo a Deus. Eu sei que sempre quem mandou cliente, ou quem deu sustento, tudo, em cada detalhe, tudo eu vejo Deus. Então, eu sou grata. Eu sei que talvez nem vivo eu não estaria mais, e eu estaria, sei lá, trabalhando em fábrica ainda no Japão, eu não sei o que eu seria, mas sem Deus eu não seria nada. Então, tudo eu devo tudo é graças a Deus. Sou muito grata. Aí, eu fiz essa parceria aí, né, só por 100 mil, vendendo o nome TK, sem ter projeto, sem ter venda, nada. Eu começar o CNPJ novo, comprar os equipamentos, enfim. Quando eu peguei o dinheiro, assim, eu tava... Depois que Deus foi me revelando assim, você tá confiando, né, tipo, no homem, em alguém, você não tá confiando em Deus, em mim, Deus falando comigo assim, sabe? E quando eu peguei uma parte já desse valor, antes de pagar quem tava ameaçando armado, antes de fazer qualquer coisa, eu levei lá na Mundial na época, né, os 10 mil. Só que eu não tinha recebido ainda os 100. Mas eu já fiz, é como se fosse um voto, né, um sacrifício, assim, pra Deus abençoar. E eu, não que é barganha, mas o voto a gente faz alguma coisa assim que você queira de Deus.
E eu levei na igreja e de repente eu não quis mais essa parceria. Deus colocou uma birra em mim que não era. Até fiquei sem carro, eu não tinha dinheiro para devolver pro cara que eu fui pagando as contas. Dei meu carro, mas não quis mais a parceria. Então, e Deus abençoou muito. Desde o primeiro mês de venda já foi 4 trailer, né? 4 food truck. E sempre Deus foi abençoando, né? Através desse voto. E como empresário, tem mês que a gente fica sem, né? Quem não tem boa administração, tipo eu, que gasta mais do que ganha e que não tem um capital de giro, né? Que eu já aprendi, mas sempre eu achava assim, que eu tinha que gastar tudo, nem aí, torro tudo, rasgo, invisto em qualquer coisa, não tenho medo de perder. Nunca tive, porque os grandes nunca, não tem, né? Eles tentam várias vezes, faliram não sei quantas vezes. Não quero falar também disso hoje, tô falando de voto, meu foco, voto. Mas eu sempre confiei em Deus, eu achava assim, eu agrado a Deus com a minha fé. Então todo mês eu tenho que ter fé e isso que agrada a Deus. Então eu vivia sempre assim. Mas não, né? A gente tem várias passagens bíblicas que a gente tem que pensar lá na frente, tem que, nas épocas de vacas gordas, investir e ter tipo esqueci agora uma palavra que eu ia falar. Mas enfim, tem que pensar lá na frente, né? Mas eu nunca fui desse jeito assim. Sempre confiei literalmente nas mãos de Deus. Aí eu não quis mais essa sociedade, Deus abençoou muitíssimo. E como todo empresário, tem mês que a gente fica liso, às vezes a gente fica sem pagar nossas contas para poder pagar funcionário e aluguel, como eu já queimei casas, já queimei carros. Por exemplo, quando eu vim para Rondonópolis, que as vendas de Curitiba parou porque a gente não tava lá, a gente veio com um A4, eu fiz voto também com ele, né? Fiz um voto, não foi muito, mas eu dei um voto lá de R$3.000 e vendi o carro na mesma semana. Esse daí também foi outro voto que eu acabei de lembrar. Mas tá, durante a empresa, né, em Curitiba, quantas vezes eu fiquei enforcada assim, ó. Eu tinha um valor irrisório, assim, não dá pra pagar nenhuma conta. O que eu vou fazer? É tudo ou nada. Eu fazia voto na igreja, eu dava tudo, limpava minhas contas, cansei de fazer isso. Porque eu sei que Deus não deve nada pra ninguém e eu sei o quão poderoso é voto. E tinha vez que, até uma vez eu lembro que eu tava com a minha irmã, com a Bianca, né? Ela tava passando em Curitiba. A única coisa que eu tinha no banco, acho que era 600 e poucos reais, né? Não tinha nada e não tinha nem como entrar recursos. E eu dei tudo. Nossa, no dia seguinte entrou vendas. É incrível, assim, como é real o votos. E teve uma outra vez também que o banco errou. Não foi ninguém que me depositou errado, tá? Foi o próprio banco, a Caixa Econômica. Eu tinha um limite para troca de cheque na conta. Só que daí o banco depositou 2 vezes. Então, além de eu ter pego o que era meu mesmo, os 30 e poucos mil, só que foi dobrado. Eles depositaram errado, mais 30. Eu não lembro agora, eu deveria ter deixado a prova, né? Quando tinha o valor lá. Foi 36 mil, eu acho. Mais ou menos, que foi o banco depositou e não tinha para quem eu devolver. O banco que errou, foi o banco. Não foi alguém que depositou sem querer na minha conta, que eu devolvo se eu quiser, se eu for honesta. Que também já aconteceu isso, assim, tanto de pessoas que eu não conheço depositar na minha conta, como também eu depositar sem querer para alguém e querer o dinheiro de volta e a pessoa não devolver. E ela tá no direito, né, de não devolver, porque eu que cometi o erro. Aí dessa vez que eu também tava precisando de dinheiro e tal, sempre a gente tá precisando, né? Aí o banco errou, depositou esse valor. Então o voto é real, o voto é um sacrifício que você faz, tem que doer, é um sacrifício. E quando você precisa de algo desesperadamente, algo urgente ou algo impossível, você vai pro voto. Por exemplo, a casa, né, que eu vendi ano passado, eu tinha parcelado ela em a entrada e mais 4 anos. Só que quando chegou a segunda parcela, eu não tive o recurso para arcar. Né, devido a tudo que aconteceu, eu já tô quase mais de um ano aqui sem conseguir vender, perdi muitas vendas ano passado, eu não quero nem contar, nem saber quantos que foi, mas se eu for pegar na ponta do lápis, foi muita venda que eu perdi ano passado por não estar com a empresa aberta lá em Curitiba. Mas eu sei que tudo que a gente
passa na vida é para aprender, como eu tô aprendendo, como eu aprendi. Tudo é lição, tudo tem propósitos, né? Pra gente dar valor, pra gente ter a cabeça mais no lugar pra fazer as coisas, assim, confiar em Deus também, mas não ser burro, né? Idiota, igual eu fui várias vezes. E então eu perdi muitas vendas, e aqui contando com a venda só de Rondonópolis é mais difícil. Aí eu não tive como marcar, fiz um voto da venda da casa. Quando foi na sexta que eu fiz o voto, na segunda a casa foi vendida, assim, questão de um final de semana, tá? Mas é isso, então, voto, pra quem não sabe, é isso, é algo que você destrava o sobrenatural e é muito poderoso. Então fica a dica pra vocês sobre o voto, se vocês quiserem estudar mais na Bíblia, aprofundar, tem várias histórias de pessoas que fizeram votos diferentes, né, também, que nem eu falei, não necessariamente dinheiro, você pode fazer voto de qualquer coisa, aquilo que é sacrifício, cada um tem seus sacrifícios, né? Pra mim nunca foi sacrifício ser fiel na igreja, porque, que nem eu falei, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo é Deus que... Ixi, eu sou muito grata, eu sei de onde Deus me tirou e eu sei onde Ele vai me levar. Então eu sei que tudo é passageiro e tudo que eu tô passando não tem nada de devorador, porque eu sempre fui fiel. Em Curitiba eu era fiel no dízimo, assim, normal, o que era o lucro, né? Pagava tudo, as contas da fábrica, antes de pagar as contas de casa. Pagava aluguel, funcionário e tal, o que sobrava era o lucro. Então, eu dava o lucro e eu sempre preferi dar mais do que faltar, porque vida de empresário é difícil você saber 100% a quantidade exata, mas na época das carretinhas, que nem eu falei, todo mês a gente vendia 100 mil, 100 e pouco, mas era 30 mil o lucro. Mesmo sendo cheques voltados, então eu dei dízimo sem ter recebido, né? Porque os cheques voltaram, mas foi sempre 3 mil quando era obreira na Mundial. Aí quando eu fui pra Universal, eu prosperei, foi na época que eu prosperei do trailer. Por isso que eu falo, placa de igreja não tem nada a ver. É a sua experiência com Deus, é a sua maturidade com Deus. Porque a época que eu mais prosperei foi estando na graça. E a graça não é uma igreja assim que tem que prega assim, igual tem igrejas que bate mais na tecla da teoria da prosperidade, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se você não é próspero, você é um miserável. E como eu era dessas igrejas de teoria da prosperidade, eu achava assim que pra mim ser de Deus eu tinha que comer do melhor, vestir do melhor, ter do melhor, melhor carro, melhor casa. Então eu vivia de aparência, eu fiz muitas dívidas, conta que eu não consegui pagar. E eu torrava, igual eu já falei aqui, né, no começo do vídeo, eu rasgava dinheiro porque eu falei, não, Deus quer que eu seja sempre da fé. Todo mês, ó, Deus vai prover esse mês, Deus vai prover o mês que vem, todo mês Deus tem que prover. Eu nunca contava com uma renda fixa ou com uma garantia assim, qualquer coisa eu tenho um plano B. Minha vida inteira foi sempre literalmente nas mãos de Deus. E essas igrejas da teoria da prosperidade, eu achava que eu tô falando seriamente, foi o jeito que eu aprendi lá. Não sei se todo mundo dessas igrejas são assim, né? Da Mundial, da Universal, não tô aqui julgando ninguém, porque cada um tem sua mente, mas em mim entrou dessa forma, que eu só seria de Deus se eu fosse próspera, que ninguém vai querer vir na minha igreja se eu for uma miserável, se eu tiver em dívidas. Hoje eu tô em dívidas. Eu nem vou falar o quanto, porque eu sei que tão rápido eu vou pagar tudo e vou contar o testemunho pra vocês, porque aos olhos humanos é impossível. Mas eu achava assim, como que eu vou chamar alguém pra vir na minha igreja pra pessoa falar, pra me ser miserável igual você? Tipo assim, eu achava que a prosperidade era só dinheiro. E não tem nada a ver de ser rico, de ter dinheiro, porque as pessoas mais ricas do mundo são dos Illuminati, também não quero entrar nesse assunto, mas eles não têm nada de Deus. São as pessoas, a minoria, não sei qual que é a porcentagem dos mais ricos do mundo, não sei se é 1%, 2%, eu sei que é a porcentagem mínima. E são os mais ricos do mundo, e eles não têm nada de Deus. Então, a prosperidade não é só isso. Claro que você tem que ter do melhor para poder... Que pai que não quer dar de tudo pro seu filho, mais do que o que a gente teve. Imagina Deus que é o dono do ouro e da prata. Mas ele só entrega as coisas pra gente quando ele nos prepara, quando
Ele conhece nosso coração e sabe a hora de entregar. Então, na graça, nunca foi assim, ai, tem que ser o mais próspero, tem que nem eu pedia lá sempre, eu fixava minha renda, né, na Mundial. Ah, eu quero ter uma renda mínima de 100 mil reais por mês. Aí eu alcancei depois, só que eu já tava, acho que na Universal, quando eu consegui essa renda. Faturamento não, é o lucro do mês. Aí eu fui buscando mais, eu sempre busquei uma renda, né, quando eu fazia pedido, tipo, segunda-feira do crescimento financeiro, a gente faz muito isso, né, de escrever, de fazer pedidos. Eu sempre pedi uma renda de R$1 milhão, que eu acho que é bom pra mim, que eu sei que eu vou multiplicar. Mas na graça foi totalmente diferente, e só que foi onde eu prosperei mais, foi na graça. Tanto é que o meu maior dízimo, que é do lucro, do que sobra, né, do lucro, foi R$16 mil, né, na graça. E eu sempre dava oferta assim, mensal, né, de R$1.000 de aluguel, ou era 500, ou era 1.000, e tinha 500 da USEM, que é da União Servos Empresários, que era o pastor Danner, ia lá em Curitiba, inclusive. Enfim, e quando eu não tinha dinheiro, assim, eu preferia deixar de pagar minha conta de energia, mas ajudar na energia da igreja, porque tudo que Deus prospera, tudo que Deus manda é para a glória dele e é para a obra, para o crescimento do reino, para expandir o reino. Nunca pensei só no meu próprio umbigo. Acho que é por isso que Deus sempre viu isso em mim e quis me abençoar. O ano passado eu só não consegui pegar as vendas, porque senão eu teria bombado, assim. Acho que seria muito, muito próspero, porque em agosto era para ter entrado quase 10 vendas, né? Tinham também uns clientes que entrou em contato com meu marido que já tinha um caminhão, só que eles queriam levar em Curitiba. A gente tava sem a fábrica lá, porque a fábrica ela ficou um ano fechada. E aí agora esse ano eu fui lá pra Curitiba pra reabrir, e o cara lá do barracão, ele trocou o cadeado, assumiu, pegou lá o barracão, porque eu tava sem pagar o aluguel, mas ele não tava no direito. Enfim, abri boleto de ocorrência, tá tudo aí, vai correr tranquilo, eu tô tranquilo. Mas ele pegou minhas coisas, tudo, meus equipamentos de cliente novos, e vendeu. Eu tenho prova, tenho todas as provas, né? Então, tô tranquila referente a isso, porque eu não me descabelo com essas coisas não, que eu sei que Deus tá na frente, mesmo que a gente perde, mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar. Enfim. E eu sei de algo que tá pra desatar também, sei que eu vou dar o testemunho, mas eu sei que Deus é comigo, e tudo que eu tô passando que eu passei também, né, o ano passado, que foi bem intenso, foi tudo Deus que permitiu, não foi o devorador, porque eu sei como eu sempre fui muito fiel, muito fiel a Deus. E, por exemplo, esse ano assim mesmo, precisando, em aperto e com dívidas e tal, porque a gente já tá mais de um ano, né, sem receber nada, só e tudo porque, assim, a gente não tem um barracão, né, em Curitiba. Ou se eu abrisse aqui em Rondonópolis de novo, assim, com tudo, com pronta entrega, tal, igual eu ia fazer a parceria. Só que também eu tô orando, tá em Deus, Deus tá na frente. E eu sei que estaria vendendo bastante, mas ainda tem algo que Deus quer tratar com você, por isso que atrasa algumas coisas de receber. Ou você acelera o processo, ou você tarda. Então, a gente tem que aprender logo a lição, né? O que Deus quer tratar com a gente. Mas o voto é isso. Acho que eu não vou falar mais, porque já deu 25 minutos. Nem sei se todo mundo vai assistir metade, pelo menos. Mas vai ficar aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. E façam voto, porque é poderoso. Além, né, de ser fiel, dizimista e ofertante, porque Deus não fala assim que é ladrão quem não dizima, que dizimista e ofertante. Eu faço os votos também, para quem quer desatar algo sobrenatural. E Deus é com vocês, assim como Deus é comigo. Deus tá de braços estendidos, só basta a gente se voltar para Ele. O ouro bruto, ele não vale quase nada. O ouro, para valer, para ter a pureza, ele tem que ser provado, passado pelo fogo. Então, pra gente, para receber algo, Deus prova a gente, Deus prova nossos corações, Deus prova de todas as formas. Então,
fica aqui essa palavra, essa mensagem aqui. Tá certo que eu não li nenhuma mensagem, né? Mas eu citei algumas histórias bíblicas. Então, é isso. Deus abençoe vocês, tá?